Um dos sonhos que mais impressionam as pessoas quando elas têm é quando elas sonham com larvas, principalmente quando essas larvas se encontram no corpo do sonhador, da sonhadora. Acordam com medo, assustadas, procurando entender o que significa e fica pensando, remoendo isso o dia inteiro. Neste vídeo de hoje, nós vamos falar o que tais sonhos significam. E eu vou pegar sonhos reais, de pessoas reais, que me enviaram para a interpretação a respeito de sonhar com larvas. E vou fazer a interpretação de uma forma clara, fácil, para que vocês aprendam como nós devemos realmente entender os nossos sonhos. Quando nós sonhamos com larvas, é a respeito de pensamentos obsessivos que andamos tendo. Sabe aqueles pensamentos que não saem da nossa cabeça? Que nós ficamos remoendo eles o dia inteiro e chega a certo ponto que até mesmo não aguentamos mais. Eles estão sugando a nossa energia, tirando a nossa energia. Eles estão fazendo cair o nosso rendimento no trabalho. E nós ficamos com a mente em outro lugar, ao invés de aproveitar o momento, onde estamos, por exemplo, com as pessoas que nós amamos, pessoas da família. Esses pensamentos, eles são ligados, a maioria deles, a preocupações com acontecimentos que ocorreram em nossas vidas, seja num passado distante ou próximo agora, mas que nós não conseguimos parar de pensar neles. E assim como as larvas se alimentam de tecido, de matéria orgânica morta ou viva, esses pensamentos começam a corroer a nossa alma por dentro. Eles começam a nos consumir de dentro para fora. Nós começamos a viver somente para esses pensamentos e esquecemos de nós mesmos. Esquecemos de outras pessoas à nossa volta. Esses pensamentos, eles são ligados às áreas das nossas vidas. A profissional, do nosso trabalho, a financeira, se você ainda estuda, pensamentos relacionados à escola, à faculdade, pensamentos na área da saúde, pensamentos na área dos relacionamentos. Mas vocês têm que prestar bastante atenção. Todos nós temos milhares de pensamentos por dia. Esses, especificamente, eles nos consomem. Nós não conseguimos parar de pensar neles. E é por isso que eu separei 3 sonhos de pessoas que me enviaram para a interpretação. Eu não vou citar o nome delas, porque não convém, apenas o conteúdo, para que vocês entendam como é isso na prática, como tais pensamentos podem nos afetar, podem abalar o nosso emocional, podem nos fazer esquecer de viver, nos perder no tempo. Mas eu vou falar sobre a interpretação desses sonhos de uma forma clara, de uma forma fácil. Então não se preocupem, eu vou agora me diminuir o tamanho aqui na tela para que vocês também possam acompanhar como essas pessoas me enviaram esses sonhos, do jeito que elas escreveram, da forma como elas colocaram as palavras. O primeiro deles foi de uma moça. Foi no dia 12 de outubro de 2020. E ela começa assim: boa tarde, sonhei com minha casa, principalmente o meu quarto, cheio de bichos, como se fossem larvas, e estava fazendo a limpeza bem desesperada para limpar tudo. Então, algumas palavras, na hora que nós estamos lendo, nós temos que frisar. Aonde essas larvas estavam? Na casa dela. Aonde? Principalmente no quarto dela. E ela estava tentando limpar isso de uma forma desesperada. Então nós vamos pegar esse sonho dela agora e vamos tentar trazer ele para a realidade. Vamos tirar do mundo onírico, do mundo dos sonhos e trazer ela para o mundo real, para o mundo que vivemos despertos. Então, as larvas estavam na casa dela. E principalmente no quarto. Essas larvas, como nós falamos no começo do vídeo, elas são relacionadas a pensamentos obsessivos. Mas não é somente isso.
se levar em consideração somente esse significado, nós não vamos entender o sonho, nem o que a mente dela está tentando passar, essa mensagem para ela. Essas larvas estavam em toda a casa. Então o que acontece? Muitas vezes, no ambiente interno de um lar, dentro de uma casa, existem discussões com relação aos membros, às pessoas que moram ali. Existem brigas, existem mágoas profundas, desentendimentos, rancor, raiva, alguma pessoa ali, estresse. Então, essas pessoas, elas têm os seus trabalhos, elas têm os seus afazeres, os seus estudos, e elas passam perrengues fora também. Elas passam dificuldades, sobrecargas emocionais, estresse, leva tudo para dentro. Às vezes não tem aonde descarregar isso e acabam descarregando entre si, dentro desse ambiente do lar. Então, irmãos podem brigar, o pai pode chegar em casa com raiva de alguma coisa que aconteceu no trabalho e descontar na esposa, a esposa, por consequência, desconta no filho. Isso pode acontecer mesmo. Nós sempre vemos isso acontecer. E toda essa descarga, esse descarrego de energia dentro desse ambiente do lar, ele cria uma atmosfera negativa ali. Ele cria o que nós chamamos de egrégora, uma carga energética negativa que fica pairando dentro dessa casa. E os membros dessa casa, por mais que, por exemplo, eles não tenham nada a ver com as discussões que ocorreram ali, com as brigas, com as mágoas, eles podem sentir essa energia. E essa energia pode afetar eles. E uma dessas formas, dessas energias negativas dentro de um ambiente familiar afetarem as pessoas, é com pensamentos. E esses pensamentos são negativos. Eles vão pegar em pontos fracos da pessoa, tentando puxar acontecimentos do passado, trazendo à tona acontecimentos que vão deixar a pessoa triste, causando preocupação em outra área da vida. Então, nesse sonho dessa moça, essas larvas que se encontravam dentro da casa, elas representam pensamentos? Sim, mas nós temos que ir mais a fundo ainda. Elas representam, na verdade, uma atmosfera de energia negativa que os membros espalham na casa. Essa atmosfera de energia negativa é que vão gerar esses pensamentos ruins para os moradores ali. E a sonhadora sentiu isso em seu sonho, que a casa dela estava infestada de larvas, larvas astrais, energias negativas, preocupações, estresse, raiva, mágoa dos membros que moravam ali. E isso, quando ela fala que essas larvas também estavam no quarto dela, é que essa energia presente na casa também afetava ela, influenciava o emocional dela. O quarto dela representa agora a mente dela, o emocional dela. E como essa energia negativa estava afetando. Então ela continua, ela fala, e eu estava fazendo a limpeza. E ela estava tentando se desvencilhar dessas energias, desses pensamentos, dessas preocupações. Ela sentia que tinha alguma coisa errada. Às vezes ela sentia a mágoa, a raiva dos outros moradores e não sabia como. Então, por isso ela fala, eu estava desesperada para fazer essa limpeza. Eu sentia isso, eu não queria isso para mim, mas eu não sabia como lidar. E isso estava me causando desespero, transtorno, ansiedade, mesmo estresse. São pensamentos obsessivos que estavam afetando ela? São. Tinham uma fonte comum? Tinham. Uma atmosfera negativa dentro da casa dela. Provavelmente ela é uma pessoa muito sensível às energias. E mais do que os outros membros da casa até pode sentir de uma forma muito real tudo isso. E aqui ela precisava entender que essas energias estavam vindo não dela, mas dos outros moradores. Então aqui era necessário um trabalho de limpeza energética ali, mas essa limpeza se daria fazendo com que os moradores da casa entendessem que as suas ações e atitudes ali dentro poderiam causar essa atmosfera e prejudicar a todos. Então, por mais que às vezes eles chegassem carregados
do trabalho, dos estudos, do mercado, eles precisavam cada um aprender a trabalhar, a lidar com isso. E essa lição nós precisamos trazer para nós. Não é porque alguma coisa ruim aconteceu com nós fora de casa que os nossos familiares são obrigados a aguentarem essa raiva, esse estresse, esse descontar da nossa parte neles. Então nós precisamos aprender a trabalhar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com as atitudes de outras pessoas para com nós. Nós precisamos entender que o mundo não gira ao nosso redor e que muitas vezes não é conosco. Então tem coisas que precisamos escutar e apenas escutar e deixar para lá. Sabendo dessas informações, a sonhadora que teve esse sonho, ela saberia como lidar da forma correta com isso, o que estaria acontecendo. E por mais que ela não chegasse para os familiares dela e explicasse, vocês estão trazendo energia negativa para cá, é culpa de vocês. Não precisava isso. Mas aos poucos, aconselhando um ou outro, apaziguando aqui e ali, dando algumas orientações devagar, ela poderia ir consertando isso. As orações, as preces que fizesse, tudo ajudaria. Mas ela precisava entender o que estava vendo. Era o primeiro passo. O outro sonho, ele é um pouquinho mais longo, mas também vou explicar de uma forma bem fácil para vocês. Foi uma moça que me enviou em 8 de setembro de 2019. Boa noite, vim relatar um sonho muito estranho que eu tive e queria saber se teve algum significado. Vocês estão acompanhando aqui comigo, estou lendo da forma como a pessoa escreveu, tá? Eu estava em um clube e tinha uma menina que estava com larvas dentro da pele. Uma menina com larvas dentro da pele. Esse aqui é o que mais impressiona as pessoas nos sonhos. E uma mulher ficava pinçando essas larvas. Pinçando é no sentido de retirar com uma pinça. Então, essas larvas entravam em mim. E eu pedia com a maior calma do mundo para minha amiga pinçar para mim essas larvas. Ela retirava uma por uma, mas tinha uma larva que era enorme, com cor vermelha e preta, que se agarrava no meu braço, no músculo, tecido orgânico vivo, que nós falamos lá no começo. E os dentes das larvas, no caso, cravavam no meu braço. E minha amiga tinha que fazer muita força para puxar. No final ela conseguia. Bem sinistro, mas queria entender se há significado nisso. Então, o fato de haver larvas na pessoa é o que impressiona. E a vontade de querer entender isso por medo que fez a vir até o grupo na época que eu interpretava os sonhos, hoje aqui no canal. Vocês podem fazer isso nos comentários todos os dias, tá? Sempre estou aqui respondendo. Como nós explicamos, essas larvas, eles são pensamentos obsessivos, preocupações que nós não conseguimos nos livrar delas e que acabam nos consumindo, como as larvas. Neste sonho, essa menina que ela viu no começo representa a essência da própria sonhadora. Quando eu falo essência, eu estou falando de uma porção ligada a ela, mas na infância, por isso uma menina. E essas larvas que se encontravam na menina, aqui são traumas que ela viveu na infância. Se eu fosse conversar com a sonhadora para puxar esses traumas, então muitas coisas poderiam vir à tona, como a falta de carinho, de atenção dos pais, algum acontecimento que ela não consegue esquecer, que foi traumático para ela. Essas larvas, elas representavam esses traumas de infância. E quando nos sonhos essas larvas passam para ela, é no sentido de que esses traumas ainda fazem efeito na vida adulta da sonhadora. Ainda mexem com o emocional dela, gerando pensamentos que ela não consegue esquecer, que a consome. O fato de estar pensando, seja uma outra pessoa com relação à menina, seja uma amiga dela, quem pensava no sonho é uma forma figurada de representar a própria mente dela.
Através desses sonhos, a mente dela estava trabalhando com esses traumas. O melhor terapeuta que existe no mundo são os nossos sonhos, principalmente os sonhos que acontecem de uma forma muito vívida na fase REM, aonde nós temos os sonhos mais profundos, na hora do nosso sono mais profundo. A nossa mente trabalha com situações que geram altas cargas emocionais em nossas vidas durante os sonhos, trabalhando com essas cargas, tentando tirar essas cargas das nossas memórias. E essa pessoa pensando esse sonho, mais uma vez, era a própria mente dela durante o sono, através dos sonhos, tirando essas cargas emocionais, livrando ela desses pensamentos obsessivos. Então, continuando, mas tinha uma larva que mais chamou a atenção dela, e era da cor vermelha e preta. E cravava o dente dela, e para tirar precisava usar muita força. Aqui nós estamos falando, essa larva, maior com dentes, com uma força gigantesca no sonho, é uma raiva enrustida, uma raiva que ela não conseguia se desvencilhar dela, que estava ligado a esses traumas, e que ela não entendia por que ela tinha essa raiva. E pode ver que a amiga dela tentava tirar essa larva vermelha e preta, mas ela grudava com mais força ainda, porque essa raiva era muito intensa que ela tinha. Era uma energia acumulada dentro dela que ela não usava, e aí isso acabava se transformando em raiva, em ódio, em mágoa. Mas a mente dela, de novo a amiga pensando essa larva vermelha e preta, a mente dela também trabalhando com essa raiva gerada por traumas passados, provavelmente ligado a uma mágoa muito grande que ela sentia com relação a uma situação ou alguém. Por mais que ela não entendesse o significado do sonho, que ela não buscasse a interpretação, mas a mente dela estaria trabalhando. E com certeza nos próximos sonhos que ela teve, seguidos a esse, a mente dela continuaria trabalhando com essa raiva ou com esses traumas. Através dos sonhos, tirando essa carga emocional presente na vida dela, para que ela pudesse seguir em paz. Mas como ela entendeu o sonho, isso ajudaria mais ainda a compreender o momento em que ela vivia e como ela poderia ajudar a própria mente a trabalhar com isso. Foi um sonho muito interessante, que apesar de parecer simples ou um pesadelo, mas era a mente dela trabalhando em favor dela. Trabalhando enquanto ela dormia. O outro sonho, também muito interessante e bem curtinho, foi uma moça em 23 de junho de 2019 que me enviou. Sonhei que estava apertando uma espinha na minha perna, mas começou a sair várias larvas. O que pode significar? Então ela ficou impressionada, apesar de ser curtinho o sonho, mas com larvas dentro dela. As pessoas ficam com medo. As pessoas elas ficam com pavor de tal sonho, com medo que vá acontecer alguma coisa com elas. Mas vamos interpretá-lo de uma forma fácil. Larvas, pensamentos obsessivos, preocupações. Mas nós precisamos não só saber disso, o restante do sonho, o resto da história. Espinha, espinha por mais que seja na perna, mas espinha remete ao quê? Preocupação com a beleza. Nós estamos falando aqui de sintomas de baixa autoestima. Geralmente, quando nós sonhamos com espinha, é ligado a sintomas de baixa autoestima. Agora, quando surge a presença de larvas, são pensamentos, preocupações ligados ao sintoma de baixa autoestima, mas que não saem da nossa cabeça, da nossa mente. A certo ponto disso começar a nos consumir, a gastar nossa energia. Então, aqui provavelmente era uma moça bem nova, ali um pouco para baixo dos 18 para cima. E nessa época é muito comum essas preocupações relacionadas à aparência, principalmente quando a pessoa tem uma mania de se comparar. Então ela fica se comparando às outras pessoas, sempre com relação a ela nivela por baixo, as outras pessoas por cima. As outras pessoas sempre são mais importantes, mais bonitas
que tem mais sucesso e ela sempre se coloca abaixo dessas pessoas. Por quê? Porque se compara. E nós não podemos ficar nos comparando, não adianta. No momento que você começa a se comparar, por menor que seja a comparação, vai desenvolver esses sintomas de baixa autoestima. Principalmente hoje em épocas de redes sociais. A pessoa fica vendo a publicação dos colegas, das amigas, acha que a vida delas é mil maravilhas e que a dela não. A dela é cheia de problemas, não imagina que essas pessoas também passam por seus problemas, não imagina a mentira que é as redes sociais, que nós sabemos que é muitas vezes um sorriso estampado numa foto, numa rede social, significa uma tristeza muito profunda na vida dessa pessoa que postou. Então, em razão de ficar se comparando, em razão às vezes dessas oscilações hormonais, por estar ainda se desenvolvendo nesse ponto, ser uma pessoa muito nova, é comum esses sintomas de baixa autoestima, mas eles podem se complicarem de acordo com o que nós estamos fazendo. E um desses fazer é isso, ficar se comparando. Ficar prestando muita atenção na opinião alheia e esquecer de viver para si mesmo. Só leve em consideração o que os outros dizem e não os seus próprios desejos, suas próprias vontades. Isso gera pensamentos obsessivos. Ficar o dia inteiro se preocupando com a aparência, com o que o outro está fazendo, com o que o outro faz, se nivelando por baixo. E por isso que ela sonhou com larvas. Por quê? Agora é interessante, por que na perna? Por que a espinha estava na perna? Por que não no rosto? A espinha, sintomas de baixa autoestima, mas na perna, locomoção, o seguir em frente, o seguir. Então, esses sintomas de baixa autoestima, esses pensamentos obsessivos representados no sonho da sonhadora pelas larvas, estava atrapalhando o seguir dela. Estava fazendo cair, por exemplo, o rendimento nos estudos, prestar mais atenção nas aulas. Então, por isso na perna. Vocês podem ver que os elementos que aparecem nos sonhos, eles são importantes para a interpretação. Por isso, é bem complicado só você chegar para mim e perguntar: sonhei com larva, o que significa? Eu posso falar, são pensamentos obsessivos. O que você fará com essa informação? Aonde esses pensamentos? Como? O que eu posso fazer para melhorar? O restante do sonho vai poder te dizer. Na maioria dos casos ele diz. Então, o correto é interpretarmos os sonhos. Levar em consideração a história, o enredo, a narrativa, quem aparece ali no sonho, o que essa pessoa representa para você, aonde você estava, em que tempo estava, o que estava fazendo, o que a outra pessoa estava fazendo. Tudo tem que ser levado em consideração. Tudo tem que ser interpretado. Portanto, eu espero ter ajudado vocês nesse ponto, pelo menos a sonhar com larvas, para que não fiquem com tanto medo assim desse tipo de sonho, mas que também não ignorem o fato da mensagem que está incutida nele, está ali enraizada nesse sonho, o que vocês podem fazer. Mesmo que a mente já esteja trabalhando, mas vocês podem se ajudar também nesse ponto. Mas mesmo assim, caso tenha ficado com alguma dúvida, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se quiserem relatar o sonho, então levem em consideração o que eu disse. A história do sonho, quem aparece, vocês devem explicar o que essa pessoa representa para você, em que tempo estava, onde estava, com quem estava, nesse sentido. A história é importante para a interpretação. Lembrem-se sempre disso. A história do sonho é importante para a interpretação. Enfim, esses sonhos com larvas, eles aparentam ser ruins, mas eles nos fazem cair na real com relação a alguns pontos em nossas vidas. E nos ajudam em muito quando entendemos a mensagem deles.